Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o meu vídeo de 12 livros pra ler em 2021. 2020 acabou e, obviamente, como não poderia ser diferente, eu já fiz 1 milhão de metas para 2021 e uma das principais e mais clássicas aqui do Booktube é a meta de 12 livros para ler no ano seguinte. E é claro que eu separei os 12 livros para ler em 2021. Essa minha lista não tem uma ordem de leitura e nem especificamente um mês para eu ler cada um desses livros. Pode ser que eu leia 6 desses livros em um único mês e durante outros 6 meses do ano eu não leia nenhum deles. Então não existe aí ordem de leitura e nenhuma quantidade específica desses livros dessa meta para ler durante o mês. O importante é chegar no final de 2021 e ter lido essas 12 obras. Eu separei para essa meta aqui alguns livros que estão encalhados na minha estante ou então livros que não estão encalhados, mas que eu acho muito significativo fazer a leitura, que eu quero muito fazer a leitura, ou então que eu vi certa importância na leitura o suficiente para aparecer em uma meta aqui do canal. Então vocês vão conhecer agora quais são os livros que eu separei para minha meta de 12 livros para ler em 2021. O primeiro livro que eu separei para ler em 2021 foi Semideuses e Monstros, do Rick Riordan. Esse aqui é o único livro assim mais antigo desse universo do Rick Riordan, que é, no caso, o Percy Jackson, que eu tenho, que eu não li ainda. E esse livro aqui tá na minha estante desde 2014. Eu tentei ler ele assim que eu comprei no ano de 2014, mas não tava funcionando. Eu tava com uma expectativa para esse livro e ele é uma coisa totalmente diferente. Então eu acabei não gostando da leitura. Acho que foi o primeiro livro assim, na minha vida que eu abandonei, que eu larguei a leitura. Mas se ele tá aqui na minha estante, se eu comprei, eu com certeza quero dar uma segunda chance antes de mandar embora, antes de me livrar ou qualquer coisa assim. Então eu resolvi colocar nessa meta porque, enfim, eu gosto bastante de separar minhas metas em categorias. E uma das minhas prioridades pra meta de 12 livros pra ler no ano é principalmente ler os livros que estão encalhados na minha estante. Esse aqui acho que é o mais encalhado de todos, porque ele é o único livro de 2014 pra trás que tá assim parado aqui sem ler. Indo para os livros que estão parados aqui na estante desde 2015, a gente tem uma série que eu tô lendo um livro por ano, e apesar de estar mantendo esse ritmo de um livro por ano, eu sinto que colocar esses livros em meta é um incentivo a mais pra eu fazer a leitura, porque são livros um pouco difíceis, que a leitura não flui tão bem assim pra mim, e eu percebi que colocando eles em metas eu me sinto mais motivada pra ler. E no caso é a saga A Herança, do Christopher Pauline. Esse aqui é o terceiro livro, que é Brizinger. Eu comprei o box dessa série de livros aqui em 2015, então eu comprei os 4 livros e por isso que assim eles estão encalhados mesmo que eu esteja lendo os livros. Esse aqui é o terceiro, então é o penúltimo, mas à medida que a série vai passando, também tá aumentando a quantidade de páginas dos livros. Então o primeiro livro tinha acho que 450 páginas, o segundo tinha 650 e esse aqui já tem 700 páginas, então tá ficando cada vez maior. E enfim, vamos na luta que uma hora eu termino. O importante é continuar lendo e apesar de tudo, eu gostei do segundo livro. Eu acho que ele me deixou um pouco mais empolgada pela leitura do que o primeiro tinha me deixado. E eu estou relativamente ansiosa pra fazer essa leitura aqui. Com certeza eu espero conseguir fazer isso em 2021. Outro livro que é o mesmo caso da saga A Herança, eu comprei o box em 2015, comecei a ler recentemente, mas tem vários livros encalhados porque eu comprei todos ao mesmo tempo e não li ainda. É The Walking Dead, do Robert Kirkman e do Jay Bonansinga. Esse aqui é o segundo livro, que é O Caminho para o Oldbury. Eu li o primeiro livro em 2020, também coloquei alguma meta aí. Eu acho que também tava na minha meta de 12 livros pra ler em 2020 e super funcionou pra mim. Eu gostei bastante da leitura. Foi um livro que ele me surpreendeu positivamente porque eu gostei bem mais do que eu achei que eu fosse gostar. E agora empolguei pra continuar a série, então eu coloquei aqui o segundo livro pra 2021 e eu espero muito continuar assim, gostando e me surpreendendo com essa série, apesar de ela ser um pouco diferente assim da série, né, da TV, e de eu gostar bem mais da série da TV. Eu acho que o livro, assim, ele também entrega uma coisa diferente e ao mesmo tempo na mesma vibe. Então eu acho isso bem interessante e eu adoro coisas assim meio apocalípticas e de zumbis. Então eu tô bem interessada nessa leitura e eu acho que vai ser uma meta que eu vou estar bem empolgada pra cumprir nesse ano de 2021. Agora vamos para um livro que está parado aqui na minha estante desde 2016, tá? A gente tá indo meio que numa ordem dos livros encalhados. E no caso eu estou falando de Drácula,
Drácula, do Bram Stoker, nessa edição da Penguin Companhia. Essa edição eu comprei em 2016 e acabei nunca lendo, mas eu sou bem interessada na leitura, eu quero conhecer esse clássico e com certeza eu iria colocá-lo numa meta, né, já que ele tá encalhado aqui em casa desde 2016. Só que eu tenho 2 volumes diferentes de Drácula, 2 edições diferentes, e eu não sei em qual das duas eu vou ler. A que está encalhada é essa daqui, né, a de 2016, que é a mais antiga. Só que essa edição da Penguin, ela é uma edição sem orelhas e é um livro bem grandinho, como vocês podem perceber. Então, assim, se eu for ler isso daqui, essas páginas aqui, a capa do livro nunca mais vai ficar fechada. Se sem ler ela já tá meio arreganhada, imagina lendo. Então eu tenho muito medo, muito receio de ler nessa edição e acabar ficando com o livro assim estragado e em péssimo estado, o livro acabar prejudicado, digamos assim, pela leitura. E por causa disso, talvez eu leia na outra edição que eu tenho aqui em casa de Drácula, que é essa daqui, da Dark Side. Ela é uma edição amarela com esse corte vermelho. E eu não sei, assim, quanto à tradução dessas duas edições, qual seria a melhor tradução, se é a mesma coisa, se vai afetar a minha leitura. E eu queria saber de vocês, se algum de vocês sabe qual dessas duas edições aqui eu devo ler de Drácula. Eu tô mais inclinada a ler pela da Dark Side, porque, enfim, como eu disse pra vocês, uma questão de edição, que essa da Penguin é mais frágil, e essa daqui vai aguentar mais a leitura, mesmo que eu leia o livro, ele não vai ficar reganhado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo, porque eu acho que a tradução da Penguin talvez seja mais renomada, mais confiável, mas não tenho certeza, porque não pesquisei nada do gênero. Então, se você souber, comenta aqui embaixo e me diz por qual dessas edições eu devo ler Drácula em 2021. Agora eu vou mostrar pra vocês um livro encalhado de 2017, que é um livro que eu já li, na verdade, mas eu li ele em uma outra edição, que não era uma edição com texto integral, ou seja, eu li uma versão adaptada da FTD. Na época lá que eu tava na escola, se eu não me engano, ele foi um paradidático quando eu tava no ensino médio, ou ali às beiras do ensino médio, não lembro mais, que é, no caso, O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Essa aqui é uma edição bilíngue português-francês da Landmark. Eu particularmente acho essas edições meio feias, assim, eu não gosto muito, mas na época que eu comprei, que era 2017, a gente não tinha muitas opções de O Fantasma da Ópera. Era essa daqui ou uma que era uma pretinha com uma máscara assim na capa, que era bem feia, eu não gostava daquela edição também. E entre as duas eu acabei preferindo comprar essa. Hoje em dia a gente já tem novas edições de O Fantasma da Ópera aí no mercado, que são bem mais bonitas, e eu com certeza quero trocar a minha. Vou esperar uma oportunidade pra fazer isso, mas como essa edição já tá aqui em casa e eu tenho ela desde 2017, não li ainda, eu quero muito fazer essa leitura, principalmente porque quando eu li na versão adaptada e eu não conheço o texto integral, a obra integral, e eu quero muito conhecer. Então eu coloquei aqui na lista. Eu adorava o filme, né, o musical de O Fantasma da Ópera, achava perfeito, e tô muito ansiosa pra conhecer também a obra literária. Vamos então agora para os encalhados de 2018, que são muitos, tá? 4 livros estão encalhados de 2018 nessa meta. Obviamente tem mais aqui na minha estante, mas pra essa meta eu só separei esses 4. O primeiro então é O Mundo de Laurie, Criaturas Estranhas, do Aaron Mahnke. Esse aqui é um livro da Dark Side que eu comprei sem saber muito sobre. Aqui atrás tá dizendo até que foi o primeiro podcast do mundo a se transformar em livro e série. E ele parece ser uma coisa assim meio macabra, eu não sei exatamente do que se trata, mas eu tô ansiosa pela leitura e ele tá encalhado aqui em casa desde 2018. Ele também é um livro fininho, então acho que a leitura vai ser assim agradável. E eu espero muito gostar também, ele parece ter um assunto bem interessante. É como se ele fosse dividido, ó, em diversas partes e cada uma fosse um tema do podcast, e eu acho isso bem legal. Então eu tô ansiosa por essa leitura e quero desencalhar esse livro ainda em 2021. O próximo livro que tá encalhado aqui em casa, que eu também quero tirar dessa lista de encalhados em 2021, é Para Além do Diário de Anne Frank, O Dia a Dia do Esconderijo e de Todos os Seus Habitantes. Esse aqui é um livrinho meio que extra, que conta um pouco mais de detalhes sobre a história da Anne Frank. Ele tem diversas fotos, o que eu acho muito, muito legal, e foi um livro que me interessou porque eu li o Diário de Anne Frank e eu fiquei completamente apaixonada. É um dos meus livros favoritos da vida, ele me impactou muito, me deixou assim muito tocada, e eu quero muito ter mais contato com essa história e me aprofundar mais na vida dessas pessoas. Então eu tenho muito interesse em fazer essa leitura. Eu sempre tive interesse em ler esse livro, mas por algum motivo eu nunca peguei ele pra ler. Então eu vi nessa meta uma chance, né, uma oportunidade de me dar um motivo a mais e me dar aquele empurrãozinho pra finalmente fazer essa leitura. E é um livro fininho também, ele tem muitas fotos, como eu já mostrei pra vocês, então com certeza a leitura vai ser super rápida. E eu tô muito, muito ansiosa. Assim que eu fizer essa leitura eu vou falar pra vocês o que eu achei desse livro e se eu acho que ele é válido ou não pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a história da Anne Frank. O próximo
último livro que eu separei, gente, é um livro que eu tenho medo. Mas não é livro de terror nem nada do tipo. Eu tenho medo de não gostar desse livro. E eu tenho muito, muito medo de não gostar. E acho que foi por isso que eu não li até hoje. Porque quando eu comprei ele, eu tava muito, muito empolgada. Eu comprei em 2018 também. E assim, ele tava super no hype. Foi um dos mais vendidos da Bienal. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro. Eu comprei ele em livraria, caríssimo. Paguei preço de capa, sem desconto nenhum. Mas eu tava tão empolgada que eu achei que eu fosse ler naquele momento. E acabou nunca acontecendo. Que é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Ela é uma booktuber também. Ela grava vídeos aqui pro YouTube. Vocês provavelmente conhecem porque ela é super famosa, super maravilhosa, super perfeita. Eu amo o canal dessa mulher. Foi ela que mais, assim, me incentivou e me motivou a comprar os livros da Crime Scene e da Dark Side, que hoje em dia é um dos meus selos preferidos e que mesmo só tendo lido um livro, eu já amo demais. E assim, quando ela lançou esse livro, eu fiquei com altas expectativas, só que depois de um tempo eu comecei a ouvir alguns comentários negativos acerca da história, e eu sei que isso é normal. A grande maioria dos livros, pelo menos, tem comentários negativos, isso é uma coisa óbvia. Nunca uma história vai agradar a todo mundo, mas eu comecei a ver isso com uma certa frequência e eu comecei a ficar com medo de fazer parte desse time que não gostou do livro, porque eu tinha muitas expectativas pra esse livro e eu gosto muito da pessoa da Bel Rodrigues, aí eu vou me sentir mal se eu não gostar do livro dela. Então foi por isso que eu deixei ele no churrasco aqui esse tempo todo em casa, sem ler, mas desse ano não passa, chegou a hora de ler esse livro e de tirar minhas próprias conclusões, sejam elas positivas ou negativas. E o último livro de 2018 que eu tenho pra mostrar pra vocês é Os 12, do Justin Cronin. Esse aqui é a continuação de A Passagem, que também entrou na minha meta de 12 livros pra ler em 2020. Vocês podem perceber que tem várias continuações aqui de livros que eu já tinha colocado na meta de 2020, que eu cumpri, e por causa disso eu acabei ficando empolgada pra colocar também as continuações de 2021. E esse aqui não é diferente, pelo menos ele é um pouquinho mais fino, um pouquinho mais conciso, né, do que A Passagem, porque A Passagem era um livro de 800 páginas. Esse aqui, graças a Deus, nem chega a 600, tem 590 páginas, então com certeza a leitura vai ser mais fácil. Vai ser uma leitura também que eu tô empolgada, porque de certa forma eu gostei de A Passagem, foi um livro bem agradável, que eu passei ótimos momentos, e eu tô ansiosa pra ler esse daqui também. Eu já tenho a trilogia completa aqui em casa e eu quero conhecer essa história e saber como é que tudo vai acabar. Esse aqui foi inclusive o primeiro livro da trilogia que eu comprei sem saber que ele era o segundo livro de uma trilogia, e agora chegou a vez dele, o primeiro aqui a entrar na minha coleção. O único representante de 2019 nessa lista é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Unruly. Eu acho que é uma mulher, não tenho certeza. E esse aqui, gente, é um livro do selo Crime Scene da Dark Side que eu mencionei anteriormente quando eu falei da Bel Rodrigues, e eu tô muito ansiosa pela leitura desse livro. Eu comprei em 2019 e ainda não li. Eu comprei esse livro em 2019 e ainda não fiz a leitura, mas eu tô muito, muito interessada, principalmente depois que eu li o primeiro livro desse selo e já percebi que eu gostava muito desse assunto e que eu ia adorar todas as leituras. O Ted Bundy, né, é um dos serial killers mais famosos do mundo, então eu tô muito interessada em conhecer mais a fundo a história dele, mais detalhes sobre os casos, os assassinatos e tudo que aconteceu. Eu já vi alguns documentários, filmes e também vídeos no YouTube sobre esse assunto, sobre o Ted Bundy, mas eu acho que as informações nunca acabam. Sempre que você pesquisar, você vai descobrir mais coisas. E lendo um livro desse tamanho aqui, não é possível que eu não tire algumas informações novas, algumas novidades e coisas inéditas pra mim. Então tô muito ansiosa por essa leitura e eu espero muito gostar desse livro. E agora então, pra fechar esse vídeo, eu vou mostrar 2 livros que eu comprei em 2020, mas que eu já estou super ansiosa pra fazer a leitura e coloquei nessa meta também. O primeiro deles é a continuação de um livro que eu tinha colocado na meta de 2020. O livro que tava na meta de 2020 estava encalhado na minha estante, mas esse aqui não tá, porque eu comprei em 2020, que é As Duas Torres, segundo livro da trilogia Senhor dos Anéis, do Tolkien. E esse livro aqui eu quero ler em 2021, porque eu quero manter esse ritmo de ler pelo menos um livro do Tolkien durante cada ano, porque eu tô fazendo uma coleçãozinha das obras dele, já tenho alguns livros aqui em casa, e eu não quero de forma alguma que eles fiquem encalhados como A Sociedade do Anel ficou durante 5 anos. Então eu quero manter esse ritmo, e como eu comecei a ler O Senhor dos Anéis em 2020, eu vou continuar a trilogia
dia e ler essa segunda parte em 2021. O último livro dessa lista, que também comprei em 2020 e tô super ansiosa pra ler. Esse livro tá aqui principalmente porque eu acho que vai ser uma leitura muito importante, muito enriquecedora e que eu tô muito ansiosa pra fazer. É um livro que, assim, ele não é da minha zona de conforto, mas é um livro que eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu assisti o documentário e eu amei. É uma coisa, assim, muito pesada e que te deixa muito impressionado, mas ao mesmo tempo é muito importante e é um tipo de assunto que eu gosto. Então eu tô fazendo essa aposta pra 2021, que é Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. A história oral do desastre nuclear daquelas usinas da Ucrânia que, enfim, explodiram e causou aquele desastre de radiação que matou e afetou, né, deixou sequelas em milhões de pessoas. E, gente, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu não sei como é que vai ser essa experiência, porque ele parece ser muito pesado. A Beatriz Paludeto sempre indica ele no canal dela e ela fala que é uma leitura pesada, mas que é muito necessária, que é um livro incrível. Ela panfletou tanto que eu fiquei, assim, nessa noia de ler esse livro o mais rápido possível, e agora que eu consegui adquirir ele, porque ele não é nada barato, eu com certeza coloquei nessa meta, porque de 2021 não pode passar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon, por favor, comprem com o meu link, que vocês ajudam muito o canal a crescer e eu fico muito grata a todo mundo que utiliza. Me sigam também pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também tem link de acesso direto pra eles aqui no box de descrição, então por favor me sigam por lá, que a gente tem um relacionamento mais próximo e consegue conversar melhor. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam da minha lista de 12 livros pra ler em 2021. Se possível, também comentem a lista de vocês, caso vocês façam esse tipo de meta. Eu fico muito curiosa pra saber o que as outras pessoas colocaram na lista delas e eu vou adorar saber a de vocês, então comentem aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.